Jesus é maravilhoso, Jesus é poderoso, Jesus é tudo na nossa vida. Você crê nisso? Então dê um amém aí bem abençoado no nome de Jesus. Ministrei de manhã, tive o privilégio de ministrar de manhã, tiveram vários retornos positivos, graças a Deus, isso é para a glória de Deus. Várias pessoas chegaram e falaram assim: pastor, vai ser a mesma palavra à noite? Falei, sim, lógico que agora a gente tem um pouquinho mais de tempo, dá para falar mais alguma coisinha e complementar melhor a palavra ministrada de manhã. E é por isso que eu peço, no nome de Jesus, que você fique bastante atento nesse curto espaço de tempo que nós estaremos meditando sobre a palavra do Senhor. E o que eu vou falar aqui é Bíblia, então somente Bíblia, para você poder entender muito do que acontece aqui no seu corpo inteiro. A palavra de Deus hoje vai te tirar muitas dúvidas, vai te esclarecer muita coisa. E é por isso que eu peço que você esteja muito atento e sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Eu creio, porque a minha oração, quando da preparação desta palavra, era exatamente isso: que vidas fossem alcançadas, impactadas pelo poder da palavra de Deus. Amém? Amém? Sempre funciona na segunda vez, né? Abra por favor sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 18, 19 e 20. Efésios 1, 18, 19 e 20. Assim diz a palavra do Senhor: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Duas vezes nós vimos aqui a palavrinha poder, e se você esteve atento, você viu que também nas ministrações do Ministério de Louvor, várias canções que nós entoamos, fala sobre poder. Que poder é esse? Que poder é esse que vem sobre a vida do ser humano e é capaz de fazer transformações? É sobre isso que nós vamos falar aqui. O tema da mensagem hoje é o poder da regeneração, o poder da conversão. Vamos navegar nas águas da palavra de Deus? No oceano das águas da palavra de Deus? Amém? Meu amado, para que nós entendamos, eu vou adentrar aqui a uma seara muito importante da medicina, que não é a minha formação, mas eu vou falar alguns dados aproximados aqui, e permitam-me os médicos aqui presentes, por favor. Mas para que haja a formação de um ser humano, na ejaculação, o homem libera aproximadamente 100 milhões de espermatozoides. Aí você pega assim, proporcionalmente, a população do Brasil é um pouco mais de 200 milhões. Então é como se você pegasse no Brasil inteiro, atenção, no Brasil inteiro, 2 pessoas. Essa é a média. Você joga ali, 200 e tantos milhões dividido por 100, aproximadamente 2 pessoas. E a população mundial, que é aproximadamente 7,8 bilhões de pessoas. É como se no mundo inteiro escolhessem 78 pessoas. Essa é a probabilidade de ser gerado um ser humano. Aí acontece a fecundação. E eu vou citar a partir daqui, eu procurei estudar, fazer uma pesquisa, eu vi que é polêmico, que alguns estudos falam até 6 semanas, 8 semanas, a partir da 12ª semana, até então é embrião, depois é feto. Mas eu vou citar aqui o ser humaninho. Eu vou citar aqui a obra de Deus,
partir daqui, permitam-me. Com 5 semanas, naquele ser que está sendo gerado, o tato já começa a ser formado e ele já tem o tato com líquido amniótico. Então você imagina, é um ser humano que está sendo formado, o tato já está sendo formado. Quantas coisas no futuro, quando do nascimento, aquela mãozinha não vai tocar? Quantas coisas aquela mãozinha não vai empurrar, puxar, levantar, abaixar? Quantas coisas não serão feitas pelo tato desse ser humano? Com 6 semanas, aproximadamente, o coração começa a bombear sangue. O coraçãozinho começa a bombear sangue. Aí você pega numa média de 72 batidas por minuto, aproximadamente 104 mil por dia, 38 milhões por ano. Durante a vida do ser humano, aproximadamente, o coração vai bater 2,5 bilhões de vezes. E por que eu estou citando aqui coração? É porque há muito tempo cria-se que os pensamentos e o órgão que direcionava o corpo humano era o coração. Até a aliança é colocada no dedo esquerdo. Uma das justificativas é essa, que o ouro, cria-se que o ouro tinha o poder, por ser um metal precioso, de atrair e fazer com que o coração batesse mais forte. Lógico que bate, quando a gente casa, quando a gente coloca um compromisso desse. E a Bíblia utiliza muito a figura do coração. Então não é o órgão tão somente em si, mas há um sentido espiritual também. Então imagina, esse ser humano, quantas coisas vão acontecer em termos de coração, no sentido espiritual. De 5 a 8 semanas, aquele ser, aquela criancinha, aquele ser humano pequenininho, já abre a boca e já pode sentir o gosto. Está sendo formado então toda a sua língua, e vai chegar um momento que ele vai nascer e vai poder falar palavras. Quantas palavras durante a vida desse ser humano ele não vai falar? Com 18 semanas, o cérebro já está desenvolvido. Quantos pensamentos não virão? Por exemplo, agora, olha a multidão de pessoas que estão aqui, cada uma pensando uma coisa, lógico, todo mundo procurando prestar atenção na palavra. Uma luta constante, mas às vezes o pensamento voa e já começa a pensar no dia de amanhã, no trabalho, em casa, na família, na finança. São vários pensamentos. Com 27 semanas, já pode ver a luz. Os olhos estão sendo desenvolvidos. Quantas imagens não serão vistas por esses olhos? Ainda com 27 semanas, as vias auditivas estão maturadas. Ele já consegue ouvir o som da sua mãe. Ele tem esse poder. Quantas coisas não serão colocadas diante do ouvido ou adentrarão o ouvido dessa pessoa, desse ser? Com 28 semanas, o olfato, ele já sente o odor do útero. Quantos cheiros não serão sentidos? E aí chega às 40 semanas aproximadamente, e esse ser nasce ao nascimento, que é um momento maravilhoso. Às vezes a gente pensa, que o homem é forte. Da minha filha primogênita, eu pensava, eu sou forte, irmão. Eu posso ver sangue, eu não passo mal. Eu tiro sangue quando eu vou fazer exame, eu fico com o olhão aberto, não passo mal não. Eu olho, acompanho. Eu não passo mal com as coisas, mas quando eu vi aquela criancinha nascer, eu vi de verdade, porque até então você só vê barriga, mas quando eu vi de verdade, a pressão baixou. Quase que eles tiveram trabalho comigo. Eu acho que é por isso que os médicos não permitem que os pais acompanhem muitas das vezes, porque passa mal mesmo. Meu Deus, a pressão baixou. Meu Deus, eu tonteei. Nasce com 40 semanas. Um ser humano nasce. Todos os órgãos e sentidos estão formados. Cada um para seguir um curso na vida. Contextos diferentes, culturas diferentes.
Cada um dentro da sua particularidade, ninguém é igual, todos são diferentes. Não existe impressão digital igual, nem de gêmeos são iguais. Não existe. Todos são diferentes, mas só que tem um problema. Nasce o ser humano, mas ele nasce trazendo no seu DNA algo que se chama natureza adâmica. Como que é isso? Abra por favor aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5. Eu quero mostrar para você uma passagem. Gênesis capítulo 5. Olha o que diz o verso 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus o criou, a semelhança de Deus, a semelhança de quem? De Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, aqui já tinha passado o capítulo 3, a queda. Pecado já tinha entrado. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Ué, Adão e Eva foram criados à mais semelhança de Deus. Entra o pecado. Agora, viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Isso se chama natureza adâmica. Deus fala para Adão e Eva lá no Éden: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, de toda, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, nela não comerás, porque no dia em que dela você comer, certamente você vai morrer. A serpente vem, engana Eva, tudo isso está no capítulo 3 agora. Engana Eva, ela come do fruto, ela dá para Adão, os dois morrem, vírgula, morreram sim. Morreram sim, porque entra a morte, uma dos três tipos de morte, a morte espiritual. Por causa da natureza adâmica, agora o homem está fadado a ter uma morte eterna. Ele está fadado a ir para um lugar que não é um lugar muito bom. Nasce aquele bebezinho, coisa mais linda do mundo, porque não tem bebê feio para o pai e para a mãe, né, irmão? Talvez até a gente de fora ache feio, mas para a mãe, para o pai, é a coisa mais linda do mundo. E aquele bebezinho está trazendo espiritualmente no seu DNA a natureza adâmica. Você pega aquele bebê e solta numa ilha deserta, ele vai desenvolver uma linguagem própria, ele vai sobreviver, digamos, e vai se inclinar para o pecado. Não precisa de ninguém ensinar. Não precisa. Essa criança cresce, se torna um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, um adulto. E dentro da sua particularidade, ela começa a seguir a sua vida. Estou falando de pessoas sem Jesus. Pessoas totalmente desprovidas da pessoa de Jesus. E aí ela não tem domínio das suas palavras. A média de palavras ditas por uma mulher por dia são 20.000 palavras. O homem só um pouquinho a menos, 7.000. Pouca coisa diferente. Mas essa é a média. Lógico que existem particularidades. Tem mulher, eu conheço um homem que fala muito mais. Eu tenho no meu trabalho uma pessoa que, pelo amor de Deus, sabe quando você está trabalhando, digitando ali, e a pessoa está falando, não para? É homem. Existem particularidades, mas são as exceções. E aí você imagina então, quantas palavras uma pessoa que não tem Jesus, quantos palavrões, quantas gírias, quantas coisas inúteis, murmurações, acusações, blasfêmias, quantas coisas não são ditas? Porque não tem domínio da sua língua. Tiago, capítulo 3, verso 2 ao 6, fala assim, ó: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Verso 4: vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos,
se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é pequeno membro, e gloria-se das grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Verso 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Quantas palavras, quantas coisas ruins, erradas a pessoa não fala, a pessoa que não tem Jesus. Aquela boquinha que foi formada lá no ventre, agora faz mau uso. Aqueles olhinhos que viam a luz com poucas semanas, agora estão totalmente desenvolvidos. E na geração de hoje, quantas imagens não são vistas, irmão? Hoje é muito fácil. Você já se viu sem celular? Já se viu sem o seu celular? Hoje é muito fácil você ver, porque até eu me lembro que eu tive acesso à internet em 1997. 1997. Eu estava com 23 anos. A primeira vez que eu tive contato com a internet. E aí você imagina, acho que foi em 1998, eu comprei um tijorola, aquele celularzão, né? Aquela coisa grande, que aí o ápice da tecnologia que surgiu na época era um joguinho, uma cobrinha que vinha, né? Uma cobrinha que ficava andando assim, era o ápice da tecnologia. As primeiras telas coloridas que surgiram foi coisa maravilhosa, até chegar nos dias de hoje. Olha a resolução. Mas um dos problemas é que hoje, que numa apertada de dedo, num clique, você tem acesso a muita informação. No seu iPad, no seu tablet, na TV, na rua. Você anda na rua, os outdoors são cheios de figuras, imagens que muitas das vezes não são próprias para nós. Você anda na rua, você tem que estar atento o tempo todo. Por quê? Porque você é bombardeado de ofertas para que os seus olhos possam ver. Quantas imagens não são vistas da pessoa que não tem Jesus? E ela não tem filtro nos olhos. Tudo é normal. Mateus capítulo 5, versos 28 e 29 fala assim, ó: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. A pessoa sem Jesus, ela não tem domínio. Aqueles ouvidos que foram formados lá no útero, agora já desenvolvidos, um ser humano, quantas coisas não são colocadas diante dos ouvidos? Quantos sons não se ouvem? Quantas músicas não se ouvem? E olha, tem para todo gosto, para todo tipo. E a pessoa sem Jesus, ela não tem um filtro nos ouvidos. E ela começa até a achar justificativas para amparar aquilo que ela ouve. Está cada vez mais comum, né? Até alguns líderes religiosos colocam nas redes sociais amparos e influenciam outras pessoas a ouvir qualquer coisa. 2 Timóteo 4, verso 3 e 4 fala assim, ó: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha só, é o tempo que tem acontecido. Não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, ou comichões nos ouvidos, dependendo da tradução, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Você fala a Bíblia, você fala a palavra de Deus, sente coceira, incomoda, a pessoa não ouve. É a verdade, é a palavra do Senhor, a pessoa não dá vazão àquilo, porque ela não tem filtro, e tudo entra. Mas quando é algo que vai confrontá-la e trazê-la para colocar diante de seus ouvidos coisas saudáveis, sente comichão, porque ela se recusa a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. E olha,
que essas fábulas são muito engenhosas. Satanás não é bobo. Quem disse que Satanás é bobo? Satanás, ele vai fazer exatamente o produto que haja o quê? Saída. Se há oferta e demanda, ele vai fazer o melhor produto para que haja saída. Se alguém que entende de emoção é Satanás, viu? O coração, aquele mesmo coraçãozinho das batidas, que a gente fica maravilhado quando ouve. Esse coração agora também no sentido espiritual, de uma pessoa que não tem Jesus. Quantas coisas não passam pelo coração da pessoa sem Jesus? Gênesis 6:5, a palavra fala: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Então são corações maus, pessoas que não têm crivo, não têm referenciais do que é certo. O errado para ele é certo. Marcos 7:21 fala: porque de dentro do coração do homem é que procede os maus desígnios, os maus intentos, a prostituição, os furtos. Irmão, nessa época de pandemia, você acompanha nos telejornais, quantos golpes não foram dados? Os idosos sendo atacados. Está lá o velhinho, ele tem a aposentadoria dele, recebe um salário mínimo, vem o cara e passa a perna, tira tudo e dá gargalhada. Dá gargalhada. Você luta para comprar um smartphone, um celular bom, de última geração, está lá pagando, lutando para pagar, trabalhando todo mês. Vai lá a primeira prestação, compra em 12 prestações. Aí vem um camarada desse aí, entre aspas, o camarada, furta, rouba, que aí o roubo ainda tem grave ameaça ou violência, e sai dando gargalhada. Para ele é normal. É a pessoa sem Jesus. Os homicídios, vai lá, mata o outro, e muitas das vezes o repórter pergunta: você está arrependido? Eu não, ainda dá gargalhada, zomba, ri. As pessoas sem Jesus, elas não têm noção dessas coisas, do que é certo, do que é errado. Para ela, tudo que está errado passa a ser certo. Do coração do homem também procedem os adultérios. A pessoa sem Jesus, ela acha normal adulterar, trair a esposa, vira até cultura. O homem, para poder contar vantagem com os amigos, para ficar bonito na foto, é uma cultura que existe. Aí ele vem, trai a mulher e acha a coisa mais bonita do mundo, e fica preso no adultério, não consegue nunca ser fiel. E hoje, para piorar as coisas, a mulher também está traindo muito mais às vezes do que o homem. Alguns linguajares a mulher está trazendo, que coisa que era chula, banal, que o homem utilizava, hoje as mulheres do mundo utilizam, como peguei fulano. São as pessoas sem Jesus. De dentro do coração do homem procede, ainda em Lucas 7, 21 a 23, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia. Nunca se viu, lascívia é uma palavra bíblica, que é uma das explicações para utilizar roupas mostrando todo o corpo. Tem pessoas que o guarda-roupa delas é exclusivo para chamar a atenção dos outros. Não é para se sentir bem, uma roupa para se sentir bem, bonito, bem vestido. Não, é para chamar a atenção dos outros, para causar desejo nos outros. A inveja. As pessoas sem Jesus sentem inveja, porque o coração delas estão contaminados. Você não pode comprar uma coisa boa, que aí o invejoso, né? Aí publica até vídeos como agora, desde criança, né? Vocês viram? A menininha no aniversário. A cara já denunciava que ela ia aprontar, né? Olha só, o maior exemplo, uma criancinha está vendo a outra lá sendo honrada no aniversário, aí vai e quer destruir a festa. Do coração do homem procedem blasfêmias. Quantos não blasfemam contra o Espírito Santo? Piadinha de Deus, piadinha com o nome de Deus, piadinha com a igreja, como o pastor falou, o pastor Simval, que é o corpo de Deus.
Quantas pessoas não blasfemam contra o Espírito Santo de Deus? São as pessoas sem Jesus. A soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. É de dentro. A pessoa sem Jesus está contaminada por causa dessa natureza adâmica. E os pensamentos? A média de pensamentos que você tem por minuto é em torno de 50, sim. Imagina, 50 pensamentos por minuto. Por hora, 3.000. Por dia, 70.000. Imagina, irmão, por dia, 70.000 pensamentos. Quantos desses, para aquela pessoa que não tem Jesus, não são direcionadas às coisas que fazem apologia a sexo, à carne, ao mundo? Quantas coisas erradas essas pessoas não fazem com o corpo? Quantas coisas erradas essas pessoas não planejam e não concretizam? Cada um leva a sua vida como quer. Eles dizem sim para os prazeres. É uma facilidade incrível de dizer sim para os prazeres carnais. Não precisa nem de convite. É normal. Acha normal? E eu me lembro que por muito tempo eu fazia também, porque não sou de berço evangélica, e você acha que você pode fazer tudo de errado. De repente você se justifica em 40 dias de abstinência de comer carne. E volta a fazer tudo errado depois de novo. Eu pensava assim. No ano de 365 dias, 40, você para de fazer uma coisa, você acha que está justificado diante de Deus. Olha o pensamento. Dizem sim para os prazeres, para os vícios. E hoje, se você não tomar cuidado, dentro das escolas estão oferecendo drogas. Meu Deus! Os vícios, está muito comum e as pessoas entram nessa cadeia do vício e para sair é muito difícil. Eu acompanhei uma vez um rapaz que era viciado em crack. É difícil, é triste. E aí eu me lembro que era uma luta da esposa, uma luta. E essa amava mesmo, que até hoje está casada com ele. Uma luta muito grande. E era ele faltar o culto. Faltou o culto, eu já sabia. O telefone ia me chamar. Uma vez ele ficou possesso por 2 legiões. 2. Uma luta. E eu me lembro que eu cheguei do culto de domingo, nem tirei. Ele não tinha ido para a igreja, nem tirei a roupa, fiquei aguardando. Ela ligou, pastor Lúcio, pode vir que está daquele jeito. Aí cheguei lá, eu não sabia como era. Ele pegou uma latinha de Guaraná, essa latinha de refrigerante de Guaraná, e furou para usar o crack. E aí eu falei, tem que tirar isso daqui. Como que a gente vai tirar isso? Tem que ser eu. E só de pegar naquela latinha, o cheiro é algo extremamente forte. Eu falo, meu Deus, como que um ser humano consegue colocar isso para dentro de si? E aí eu falei, eu tenho que tirar isso daqui para longe. E pus dentro do meu carro. Aí depois que eu pus dentro do meu carro, eu falei, meu Deus, se a polícia me para agora. Então Deus, cega a polícia agora, que eu tenho que achar um local longe. Aí achei uma caçamba e joguei. Mas ficou o cheiro na minha mão só de pegar. E foi uma luta gigantesca para ele poder ser liberto do vício. E as ofertas são grandes, porque enquanto ele estava no processo, as ofertas vinham para ele poder cair o tempo todo. A pessoa sem Jesus acha normal falar palavrões, gírias. Sabe quando você finaliza a frase sempre com uma gíria, um palavrão? É normal para ela. Eu me escandalizei. Até citei de manhã, falei com o pastor Zedequias, pastor Josimar deve saber. Existe uma cultura nas Forças Armadas, que quanto mais alto você é na patente, mais palavrão se fala, por incrível que pareça. E olha, eu já presenciei cenas de autoridades, cheio de platina aqui no ombro, falando palavrões dos mais baixos calões na frente de militar mulher. Tá nem aí. É cultura, ué. Para eles é normal. Não tem filtro. Aquilo ali faz parte da sua rotina, do seu dia a dia.
As pessoas sem Jesus falam palavrões ao léu. Tudo para eles é normal. Uso incorreto de redes sociais. Usam as redes sociais o tempo todo para fazer coisa errada. São as pessoas sem Jesus. O seu corpo, os seus sentidos, o tato, os olhos, os ouvidos, o paladar, tudo é utilizado para fazer coisa errada. Mas tudo isso, irmão, tudo está sendo registrado. Tudo, absolutamente tudo está sendo registrado. Apocalipse 20, do verso 11 ao 15, lá fala que existem livros, que todas essas ações, palavras, gestos, tudo, absolutamente tudo está sendo registrado. E um dia, se essa pessoa não tiver um posicionamento diferente, ela comparecerá diante de um trono branco, um grande trono branco, e tudo vai ser passado diante dos seus olhos, tudo vai ser demonstrado, a vida dela será passada, tudo está sendo registrado. Cada palavra errada, cada pecado, cada erro, cada gesto, tudo que ela viu de errado, ouviu de errado, pensou de errado, vai ser passado diante dela. Essas pessoas sem Jesus estão indo para o inferno. A natureza adâmica, ela tem esse poder de fazer com que a pessoa vá para o inferno. O destino dessa pessoa é o inferno. E muitos pensam que estão indo para o céu. Você já foi a algum velório de alguém, lógico que é antiético, mas alguém fala assim: era mal, viu? Vai queimar na labareda do inferno. Poderia ser a pessoa mais mal que fosse, mas todo mundo fala: era tão bom que tem um bom descanso. Mateus 7, verso 13 e 14 fala que a maioria vai para o inferno das pessoas que morrem. Lê lá. A maioria das pessoas que morrem vão para o inferno. Mateus capítulo 13, verso 14 e 15 fala: de sorte que nele se cumpre a profecia. Essas pessoas sem Jesus: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. A pessoa está indo para o inferno. Só que Deus é tão maravilhoso, é tão poderoso, é tão grandioso, que Deus faz com que haja ainda a possibilidade. Existe na vida de todas essas pessoas João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí a pessoa um dia, independente da forma, quer seja na igreja, ou em casa, como aconteceu comigo, lendo Bíblia, ou seja na rua, eu já vi vários testemunhos de pessoa que estava drogada, bêbada, tinha acabado de ter sexo com a namorada, em Caldas Novas, naquele evento que atrai pessoas do Brasil e do mundo, bêbada, só de cueca, dançando no capô de uma Saveiro com aquele sonzão, e dançando, de repente, pá, o mundo espiritual abriu para ele. Ele começou a ver todos os demônios que estavam embutidos no vício, na droga, na bebida, no sexo, na prostituição, e ali ele se converte naquele meio. Existem vários testemunhos. Chega um momento que a pessoa que adulterava acha normal o adultério, trai a esposa a vida inteira. Pá! Ela tem um encontro com Jesus e o pensamento muda, ela passa a ser uma nova criatura. Chega um momento que aquele traficante que traficou a vida inteira, levou várias pessoas para a sepultura por meio da droga, de repente ele tem um encontro com Jesus e ele passa a ser uma nova criatura. Aquela pessoa que matou vários, era matador, assassino, matou vários outros, e aí de repente o Espírito Santo de Deus entra na sua vida e começa uma transformação, começa uma renovação, começa uma regeneração, e essa pessoa muda totalmente o seu pensamento e passa a não mais fazer o que fazia. A pessoa, quando fala sim para Jesus, coisas espetaculares acontecem interna e externamente. A pessoa, quando fala assim para o propósito de Deus, ela é impactada. E aí, as coisas começam a ter um sentido, porque tudo passa agora a ter filtro. Tudo passa a ter filtro.
A pessoa está indo para o inferno, mas aí vem Deus e faz um projeto, o único projeto, porque a palavra fala assim em João 14,6: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então só existe um caminho, que é o caminho, que é Jesus Cristo. O mundo fala que todos os caminhos levam para Deus. Isso é mentira. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Um só, não existe. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Foi Ele que pagou o preço, foi Ele que deu a vida por nós. Então somente Ele. E aí imagina, esse ser humano, os seus olhos estão acostumados a ver todo tipo de coisa errada, os seus ouvidos a ouvir coisas erradas, os seus pensamentos, seu coração, tudo, faz tudo de errado. Mas aí ele entende o projeto perfeito de Deus. Eu tenho um filme para colocar para vocês de 3 minutos. Não é apelo emocional, não. Até porque a própria Santa Ceia fala que nós devemos sempre nos lembrar da morte de Jesus. E aí a pessoa está cheia de erros. Que poder é esse que entra na vida dela? Que poder é esse que faz com que ela seja transformada? Que poder é esse? Ela entende João 3,16, o projeto de Deus. E aí algo acontece. Mídia, você pode colocar, por favor, se estiver pronto, o vídeo? Foi por mim, foi por você. É João 3,16 na vida do ser humano. E esse sacrifício foi feito para essas pessoas. A pessoa não tem Jesus, a pessoa fez tudo de errado. Tudo de errado. Mas um dia
ela olha para o sacrifício perfeito de Jesus. Ela entende o plano perfeito de Deus. Ela entende que ela estava sendo condenada para o inferno. E ela simplesmente abre o seu coração e fala: sim, eu quero esse Jesus, eu aceito esse Jesus. E algo começa a acontecer na vida dessa pessoa. Um poder gigantesco começa a acontecer na vida dessa pessoa. No grego é dunamis, esse poder. É o poder como explosão de dinamite. E vem, e essa pessoa que não tinha filtro nos olhos, nos ouvidos, nos pensamentos, no coração, falava o que queria, de repente agora essa pessoa ela começa a mortificar, porque tem que morrer, tudo isso tem que morrer, para que um dia ela possa viver de novo, no dia que ela se converte. João capítulo 11, verso 25, Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que morra, viverá. Você morre para as coisas do mundo, você morre para as coisas da carne, você morre para as coisas do diabo, mas você vive para Jesus Cristo. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Lembra lá em João 14, 6 que eu falei que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Ele fala assim, ó: ninguém vem ao Pai se não for por mim, porque o sacrifício dele foi perfeito. A pessoa então fala assim para Jesus, e algo sobrenatural começa a acontecer. E aí vem 2 Coríntios 5,17, fala assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E aí começa algo novo, irmão. O Espírito Santo entra nessa vida. Ela está acostumada, ela nasceu com a natureza adâmica, passou a vida toda fazendo coisas erradas. E aí de repente o Espírito Santo entra. E um poder que nós lemos em Efésios 1, 18 e 19. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para que conosco, nós os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que poder é esse? É o poder da regeneração, é o poder da conversão. O que é isso, pastor? A regeneração é a aproximação de Deus. A pessoa está afastada de Deus, e um dia ela entende o sacrifício perfeito de Jesus. Ela fala assim para Jesus, agora ela se aproxima de Deus, e isso é feito por meio da fé. Efésios 2, 8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é pela graça, não de obras, para que não se glorie, porque somos feitura dele, criados de antemão para que praticássemos as boas obras. É pela graça, pela fé em Cristo Jesus, nós somos salvos. E agora, você fala assim para Deus, você é regenerado. Lembra lá antes do pecado, que nós lemos em Gênesis capítulo 5? A semelhança de Deus, a imagem de Deus, o homem, o ser humano foi feito exclusivamente para adorar a Deus, mas o pecado tirou isso. Agora o homem passa então a voltar à sua essência original para adoração a Deus. É a regeneração. Ele se aproxima de Deus. E quando você sente a presença de Deus, irmão, são fagulhas da presença de Deus. Você não pensa em cônjuge, você não pensa em filho, por mais que você ame. Você quer estar lá com Deus, que é tão sobrenatural, é tão maravilhoso, que a Bíblia fala em 1 Coríntios 2,9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração de homem algum o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. É algo sobrenatural. E a pessoa então, pela fé, ela crê no sacrifício de Jesus, ela vê que é suficiente, e ela fala sim para Jesus, e o aceita como supremo Senhor e Salvador pessoal. E agora, esse mesmo poder tem a capacidade de converter essa pessoa. Regenerar é algo interno, é algo instantâneo. A pessoa fala sim para Jesus, ela é regenerada, é interno. Tudo muda internamente, tudo muda internamente, tudo. E aí, externamente, ela se converte, porque ela passa a ter ódio, nojo do pecado. Ela não quer mais, porque ela está próxima de Deus, e Deus é santo. Ela entra num processo de santidade,
de santificação, e aí ela olha tudo aquilo que ela fazia de errado, olhava de errado, pensava errado, ouvia errado, falava errado. Agora ela quer melhorar cada dia, ela quer mudar cada dia, e ela quer eliminar esses pecados, porque ela está próxima de Deus. Então a regeneração é algo interno, e a conversão é algo externo, porque ela vai não mais praticar os pecados. Ela vai a cada dia agora, mesmo que vacile. 1 João 2:1, filhinhos, digo isso para que não pequeis. O propósito é nunca mais pecar. Mas se pecou a pessoa em Cristo Jesus, o verso continua: mas tendes advogado junto a Deus, Cristo Jesus, o justo. Ela vai imediatamente para Jesus e pede perdão e se arrepende. Ela luta contra o pecado diariamente, porque é um processo de santidade. João 3:3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É um novo nascimento. Não teve o bebezinho que nasceu com a natureza adâmica, cresceu, arraigado no pecado, agora ele nasce de novo. Mas é algo espiritual que você não vê, mas você sente. Lá em João capítulo 3, Nicodemos fala: mas como que eu posso, Jesus, já sendo velho, entrar no ventre da minha mãe? E Jesus fala assim: é como o vento, João, Nicodemos, você não vê. Você sabe que ele está passando, você está sentindo ele, mas você não vê. É algo sobrenatural. A pessoa errou a vida inteira, e aí ela fala assim para Jesus, 1 Pedro capítulo 1, verso 23: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é eternamente. João capítulo 1, verso 12 e 3: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pessoa sem Jesus pensa que é filho, mas não é. Quando ela fala sim para Jesus, agora ela é adotado, ele passa a ser filho. E aí o verso continua: não nasceram na vontade do homem, nem da carne, nem do sangue, mas nasceram de Deus. Quem nasceu de Deus passa a ser filho de Deus. Efésios 4, verso 22 ao 24 fala assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O poder dunamis, o poder como explosão de dinamite, o poder da regeneração, o poder da conversão entra na vida daquela pessoa e começa uma transformação interna, que ela é externada através das suas práticas e do seu dia a dia. Você vai a cada vez mais abandonando o pecado. Foi isso que aconteceu com Paulo, irmão. Foi isso que aconteceu com Paulo. Aí ele cita em Gálatas 2:20: logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vários outros testemunhos eu poderia dar aqui. Quantas pessoas eu poderia dar o meu testemunho? Várias pessoas que tiveram a vida totalmente errada, cheia de pecado, de repente tem um encontro com Jesus, e há uma transformação, há uma regeneração, há uma conversão, e ela passa a ser uma nova criatura. Tudo se faz novo. Quantas pessoas? Que poder é esse? Uma nova pessoa surge. Pessoas que o mundo não dava valor algum, e aí ela fez tudo de errado a vida inteira, e agora ela tem um encontro com Jesus, fala sim para ele, abre o coração para ele, e o poder do Espírito Santo entra, e uma nova pessoa surge. E agora tem que tudo começar a surgir. Nas primeiras semanas de vida, o tato começava a ser formado, os olhos começavam a ser formados, os ouvidos começavam a ser formados, tudo começava a ser formado. Mas agora, já depois de uma certa idade, ela nasce de novo, tudo passa a ser formado, tudo começa a ser formado, espiritualmente falando. A pessoa agora, ela passa a ter uma nova visão. No Salmo 101, verso 3, a palavra fala: não porei mais coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam,
nada disso se me pegará. Agora ela tem um filtro. Agora ela tem referenciais. A palavra é o seu referencial. Agora ela não acha mais normal colocar os seus olhos diante de coisas imundas e ilícitas. O Espírito Santo o alerta. Uma sirene acende todas as vezes que ela estiver na iminência do pecado. O Espírito Santo o ajuda, o auxilia. Essa nova pessoa agora, ela tem uma nova audição. Tem um filtro agora nos seus ouvidos. Lucas 11, 28 diz: ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurado. Na Bíblia, toda vez que você vê essa palavra bem-aventurado, grego é makarios, que o significado é feliz. Feliz são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Agora, a pessoa que tem Jesus, ela tem filtros nos ouvidos, ela ouve a palavra de Deus, e aí a palavra de Deus confronta nos seus erros, e ela então tem modificação de atitudes, e ela vai se aperfeiçoando cada vez mais. A pessoa que tem Jesus, você sabia que ela tem agora um novo cheiro? Até um novo cheiro, irmão. 2 Coríntios 2,15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. A pessoa que tem Jesus, agora ela exala a fragrância de Jesus, porque o seu testemunho demonstra isso. Ela chega e muitas das vezes não abre nem a boca, só a sua presença é um testemunho, porque ela exala o bom perfume de Cristo. É a pessoa com Jesus. Sabia que a pessoa que tem Jesus agora tem um novo tato? É formado de novo. Deuteronômio 28:8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e tudo que colocares à mão, e te abençoará na terra que o Senhor te dá, o Senhor teu Deus. Tudo que você tocar agora vai ser abençoado. É um novo tato. A pessoa que tem Jesus, ela passa a ter um novo linguajar. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Agora você tem poder sobre a sua língua. A pessoa que tem Jesus, agora ela transmite graça nas suas palavras. Novos pensamentos. A pessoa que tem Jesus, agora ela tem novos pensamentos. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você aceita Jesus, você passa a ter a mente de Cristo, ou seja, uma mente voltada para as coisas de Deus. Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para você experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo que está de errado lá no mundo, você não se conforma não. Você se transforma na renovação da sua mente, porque você tem a mente de Cristo. Você é uma nova criatura, e aí você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pessoa que tem Jesus, ela passa a ter um novo coração. Ezequiel 36, versos 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra, aquele coração duro, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos. Guardarei os meus juízos, e os observareis. A pessoa que tem Jesus, irmão, ela é uma nova criatura. É um novo ser formado. Um bebê espiritual. Nasceu de novo. Tem que aprender a andar, a falar. Muitas das vezes precisa de alguém para poder conduzir. É por isso que é importante a igreja. É por isso que é importante ter pessoas de Deus, homens, mulheres de Deus, para poder ajudar você a dar os primeiros passos. Daqui a pouco você está soltando a mão, andando. Daqui a pouco está correndo, para dar a primeira alimentação, a papinha. Você não pode comer logo uma feijoada, não. E aí existem o quê? Os cursos na igreja, para fazer com que a pessoa em Cristo Jesus ande e aprenda a palavra, porque daqui a pouco ela está já assimilando, entendendo a essência da palavra de Deus, e a sua mente em Cristo Jesus tem o poder, por intermédio do Espírito Santo, de fazer com que você entenda a palavra de Deus, que muitas das vezes pessoas muito estudadas não conseguem entender.
A pessoa que tem Jesus, ela passa a viver aquilo que há de mais maravilhoso no reino de Deus, porque o reino de Deus começa aqui. E o mais maravilhoso, a pessoa que tem Jesus, ela ia para o inferno, agora ela vai passar a eternidade todinha no céu. Eu vou para o céu, eu vou. Você quer ir comigo? Será que eu vou te ver lá? Quem eu vou ver lá? Eu vou estar lá. Ó, quando for lido lá o livro da vida, for lido lá, Lúcio Andrés Sanches Nascimento, eu falo, ó glória! Onde que entra? Onde que entra? Eu vou entrar, porque um dia eu falei sim para Jesus. Um dia eu senti o poder de Deus entrar na minha vida e começar a mudar meus pensamentos, o meu palavreado, aquilo que eu olho, aquilo que eu ouço, o meu coração. E é um processo contínuo, diário, ascendente, até a vinda do nosso Jesus Cristo. Amém? Fique de pé no nome de Jesus. Glória a Deus. Vai ser chamado seu nome lá, irmão? Vai? Oh, glória. O problema das pessoas hoje é que não deixa o poder do Espírito Santo agir nas suas vidas. A pessoa até fala sim para Jesus, mas não deixa. E aí se cerca de pseudo-paradigmas. Foi pregado esses dias sobre paradigmas, padrões. Se cerca de conhecimentos humanos e não deixa a ação do Espírito Santo na sua vida. Porque quando o Espírito Santo de Deus age, irmão, não há espaço para tristeza contínua, não. Você pode até ter momentos tristes, mas viver triste, não há espaço. Quando o Espírito Santo entra, você pode até pecar uma vez ou outra, mas pecado quanto mais iniquidade, não tem na sua vida. O Espírito Santo entra, você tem um testemunho, que é um referencial, você passa a ter amor para com as coisas de Deus, você tem facilidade de ouvir. Pastor fala sobre dízimo, seu coração está sensível, você não fica confrontando, acusando, criticando. A pessoa que tem Jesus, ela é uma pessoa que a palavra, quando chega, ela aceita de bom grado, ela não tem um coração duro. O problema das pessoas é que elas não deixam Jesus agir na sua vida. O problema das pessoas é que elas querem conduzir a sua vida. Há pessoas que passam a vida inteira dando murro em ponta de faca, andando no deserto, porque ficam de corações empedernidos e não falam sim para Jesus verdadeiramente. Chegou o tempo de você falar sim para Jesus. Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus, o poder, o dunamis, o dínamos, poder como explosão dinamite, deixa ele agir na sua vida, porque eu creio que Deus está neste lugar. Eu creio que o Espírito Santo está neste lugar. Abra o seu coração. Senhor, no nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada, ó Pai. Eu creio que o Espírito Santo do Senhor trouxe cada um dos irmãos que aqui estão, os visitantes. Não foi em vão. Eu creio, meu Deus, que o Senhor direcionou a cada um. E essa palavra tem poder, porque Deus tem poder, Jesus tem poder, o Espírito Santo tem poder de transformar vidas. E a solução para muitos que aqui estão é Jesus Cristo. A solução para eles está em Jesus. Basta que tão somente abram o coração e digam sim, mas não é aquele sim da boca para fora, é aquele sim internamente que vai transformar a sua vida para todo sempre. Espírito Santo de Deus está com o Senhor, está contigo, porque o convencimento é teu. Então convença do pecado, da justiça e do juízo, porque toda glória, louvor e adoração sejam dados a ti.